Bem-vindos a mais um debate Conta Lá e que antecede as próximas eleições autárquicas de 2025. Aqui vão ser debatidas ideias, propostas e lançados desafios para o futuro do poder local. E hoje falamos do concelho de Alcochete. Pertence ao distrito de Setúbal, tem cerca de 20.500 habitantes distribuídos por 3 freguesias. E é um concelho em franco crescimento demográfico, resultado da fixação de muitas famílias que trabalham em Lisboa e escolhem viver na margem sul do Tejo, relativamente perto da saída da ponte Vasco da Gama, porque ali também encontram habitação ainda a preços relativamente acessíveis. Mantém algumas tradições ligadas ao Tejo, nomeadamente à apanha de bivalves. E está na linha da frente no que diz respeito a impactos ligados com a construção do futuro aeroporto que irá afetar parte deste concelho. Para este debate, nós convidamos todos os partidos com representação na Assembleia Municipal e desde já agradeço a presença dos meus convidados, que passo a apresentar. Do meu lado direito tenho Fernando Pinto, atual Presidente da Câmara e candidato pelo PS, ao lado Raquel Prazeres, candidata pela CDU, e aqui do meu lado esquerdo João Marques, candidato pelo CDS e pelo PSD, pela coligação. E vamos então falar sobre as questões que preocupam a população de Alcochete e as propostas que têm para resolver eventuais problemas e dificuldades com que se deparam. E eu começo aqui pelo Fernando Pinto. No seu programa elenca uma série de propostas que eu passo aqui a enumerar. Requalificação e ampliação de escolas, habitação social, parque urbano junto à Frente Ribeirinha, possível polo universitário e um novo quartel de bombeiros. O que eu lhe pergunto é, de todas estas propostas, quais são as prioritárias, se tem alguma calendarização para elas, o que é que vai propor como primeira medida e se há financiamento assegurado para concretizá-las. Boa tarde. Permita-me, em primeiro lugar, cumprimentar naturalmente os restantes candidatos, congratular-me por esta iniciativa. É um privilégio na televisão falar-se da minha terra, da minha gente, das nossas tradições, das nossas raízes, dos nossos usos e costumes. E permitam-me apenas uma retificação: não temos como tradição a apanha de bivalves, temos, enfim, um conjunto de outras ações e de outras iniciativas que se perpetuam no tempo, muitas delas já com vários séculos, inclusivamente, de existência. Não é uma tradição, mas é uma prática... Uma prática, infelizmente, recorrente há mais de 20 anos, seguramente. Dar-lhe nota que o nosso compromisso eleitoral elenca, digamos, um conjunto de propostas assentes em 10 eixos estratégicos, mas que têm 4 pilares para nós são fundamentais, nomeadamente as questões da sustentabilidade ambiental, que é uma preocupação não apenas e só de agora, mas que temos que, naturalmente, saber gerir com os desafios do futuro, a participação cívica, a coesão social, que é um aspecto fundamental nos dias de hoje, já o foi outrora, continua a ser, naturalmente, e depois a questão da inovação e a preparação para o futuro. A nossa maior preocupação incide, sobretudo, em 2 matérias que são exclusivamente competência do Estado e que assentam na habitação e, sobretudo, na saúde, mas entendo que as câmaras municipais, de acordo com a proximidade que têm com os seus municípios, têm que ter uma resposta eficaz no que diz respeito a estas matérias. E, portanto, estamos efetivamente a trabalhar, não apenas e só do ponto de vista da habitação social, mas, sobretudo, do ponto de vista da habitação a preços acessíveis. Parecem ser 2 coisas muito similares, mas existem, de facto, grandes diferenças entre uma coisa e outra. De todas estas propostas que eu enumerei, coloca a questão da habitação e da saúde como primordial. Exatamente. E como é que pretende colocar esta proposta, transformar numa proposta em medida concreta? Muito bem. É uma questão muito pertinente, até porque propostas poderão existir em muitas,
Mas uma coisa é propor, outra coisa depois é executar. E aquilo que nós, no compromisso que fazemos, no pacto social que queremos criar naturalmente com o nosso Conselho, com as nossas populações, é não apenas e só apresentar enquanto proposta, mas concretizar. Nós neste momento já temos em curso 14 focos de habitação social, que estamos ao abrigo do PRR, e nomeadamente do Programa Primeiro Direito. Estamos, de acordo com a Estratégia Local de Habitação, a desenvolver. Recordo que é uma ação que há mais de 25 anos não era concretizável no Concelho de Alcochete. Infelizmente, Alcochete tem uma qualidade de vida acima da média, é o segundo município no país com ordenado, com recurso financeiro mensal superior, o segundo município do país, mas existem ainda, de facto, muitas assimetrias no Concelho que nós pretendemos naturalmente combater, a exemplo daquilo que temos vindo a fazer ao longo dos últimos 8 anos. Construir habitação social, temos neste momento em curso um conjunto de projetos para a construção de habitação acessível. São projetos, ainda não estão... Estamos a desenvolver os projetos para depois podermos desenvolver também o regulamento. Eu costumo dizer, e quem tem prática, digamos, de exercício destas funções, como aliás acontece comigo, é muito difícil a um executivo, em 4 anos, ter uma ideia, projetar essa ideia, desenvolver procedimento concursal para a realização desta ideia e desenvolver a obra. É muito difícil. Nós vivemos num país... É muito difícil porquê? Por causa da máquina que existe do Estado. É uma máquina muito burocrática, é uma máquina que leva, enfim, demasiado tempo a processar tudo aquilo que pretendemos desenvolver. E isto, se tivermos sorte, aliás, veja-se o que tem acontecido ao abrigo do PRR e as lacunas que nos 308 municípios do país têm acontecido, porque existe um problema que é transversal a todos os municípios e que tem muito a ver com os concursos, os procedimentos concursais ficarem completamente desertos e depois exige dos municípios um incremento, digamos, de maior capital para que a obra se concretize e os prazos completamente a derraparem em todo o lado, quando sabemos que, efetivamente, no âmbito do PRR há um deadline e, portanto, os prazos têm que ser cumpridos nessa matéria. E, portanto, nós acabámos por criar um projeto. Gostaríamos que o projeto tivesse outra dimensão. Concluímos muito recentemente a construção de 6 novos focos de habitação social. Temos neste momento em obra 14, irá iniciar-se, penso que na próxima semana, mais 8, ou seja, e quase isso que tudo duplicamos... em projeto, não é? Não, tudo já em obra, digamos assim. Os 6 focos que eu lhe falei estão concluídos, estão entregues às famílias que infelizmente viviam em condições indignas e aquilo que nós fizemos, mais do que entregar chaves de habitação, foi entregar dignidade às pessoas. Vamos avançar, porque esta questão da habitação é uma questão que é transversal a muitos municípios, ainda que em Alcochete, aparentemente, dir-me-ão se os dados que eu consegui apurar estão completamente acertados, não é um problema extraordinariamente grave. De qualquer maneira, Raquel Prazeres, ouvimos falar aqui da habitação social. É preciso mais habitação social em Alcochete e porquê? Desde já, obrigada pelo convite e também fiquei muito feliz de saber que um canal está a fazer este trabalho, porque de facto é difícil transmitir para as nossas populações e compreendo com tantos municípios, portanto, muitos parabéns pelo vosso projeto, penso que está a correr bem. Em relação à habitação, os números às vezes são um bocadinho difíceis de compreender, porque dizer da capacidade económica de uma população ser a segunda melhor é uma falácia, porque nós temos um contraste muito grande de poder económico entre os habitantes de Alcochete. Temos, de facto, pessoas com uma capacidade financeira acima da média, temos apartamentos à venda por 1,5 milhão, portanto temos também ali a proximidade, temos o próprio Freeport, que também baralha ali um pouco as contas, temos a Academia de Sporting com alguns, pronto, temos ali, de facto, é atrativo. Alcochete é lindíssimo e atrai pessoas com poder económico de Lisboa para um sítio, para a pérola da área metropolitana, porque eu acho que neste momento Alcochete
pode ser isso, é um sítio mais tranquilo, mais calmo, mas nem toda a população está neste segmento. Depois há a população carenciada, que precisa de habitação social, como é óbvio, e já agora este executivo não começou há 4 anos, começou há 8, enfim, já foram 8 anos para conseguir concretizar 6 fogos, é bom, mas é pouco. Nós temos dezenas de fogos construídos anteriormente com executivos CDU. O que é que a CDU propõe? A CDU é muito clara e não tem dúvidas nem estas dificuldades de execução. Há programas, eu também trabalho noutra Câmara, há programas e como o Sr. Presidente Fernando Pinto aqui referiu, para candidatar-se. Agora, as candidaturas têm que ser eficazes, têm que ser feitas. Mas eu ainda deixo-me voltar um pouco atrás. Entre esta habitação de luxo e a habitação social ainda há aqui muito espaço, que é a habitação a custos controlados. Pronto, não são pessoas... Orçamentos familiares médios, digamos. Mas que sejam habitações com qualidade, mas a custos controlados. São feitas parcerias, é conseguido através de acordos, seja cedência de terrenos, pronto, tudo isto está previsto e pode-se fazer esta habitação a custos controlados, porque no fundo a população neste segmento, que é bastante grande, em Alcochete, também quer lá ficar. Já vem de lá, são as famílias, são os filhos. Mas está a propor uma ligação com os privados para perceber quais são os terrenos que podem ser... Não, essas parcerias têm que se fazer, público-privadas, com as questões com as candidaturas, os PRRs, o primeiro direito, tudo mais, mas têm que ser feitas. Agora, a custos controlados quer dizer que no final, a pessoa que vai adquirir a casa não vai estar na ótica da especulação imobiliária. Ali é logo feito todo esse caminho. Portanto, a habitação vai para o mercado a preços razoáveis, a que as pessoas possam, de facto, recorrer. E esse é um caminho que a CDU defende? Primeiro direito também, claro, para desenvolver habitações... Mas, de facto, como diz, não é propriamente... a questão mais grave. A questão mais grave. Nós não temos bairros de lata. Pronto, felizmente. Sim. Há aqui um pormenor, no entanto, que eu gostava também de partilhar com o João Marcos, e vem a propósito da questão da habitação, que é a construção do novo aeroporto e essa solução poder vir a desencadear alguma especulação imobiliária. Como é que se pode evitar essa questão? Que propostas é que o PSD e o CDS têm para a habitação, que é uma questão relativamente tranquila, diria, entre aspas? Boa tarde, muito obrigado pelo convite e os meus parabéns ao Conta-me Lá para divulgar o que se faz de bom em Portugal. É uma boa intenção mostrar a Portugal aos portugueses. Relativamente à habitação, as questões que foram apresentadas pelo Presidente e pela candidata, concordo em absoluto, tudo está a ser feito. Esquecemos de uma coisa, eu vou dar como exemplo a minha situação. A primeira casa que tive foi comprada através de uma cooperativa de habitação. Eu acho que o estabelecimento de parcerias entre a autarquia e as cooperativas de habitação são um trunfo que pode viabilizar a construção a custos controlados e que pode resolver muitas situações de habitação em Alcochete. Esta é uma das... Então pretendo recuperar essa... Há um exemplo em Alcochete da Coop Habital. A hipótese da cooperativa que ficou um bocadinho esquecida, não é? Ficaram, as pessoas não sei porquê fugiram das cooperativas, talvez por uma identificação política com o processo que vem com a esquerda, exatamente. Lá está, mas as estamos a ouvir aqui uma proposta agora que vem de... Não, mas eu não vejo inviável, eu não percebo porquê. Uma fação diferente. A esquerda não é dona das teorias das cooperativas e dos sindicatos. Não, tudo nós somos um país que felizmente vive em democracia e a cooperativa é um sistema de união das pessoas que pode ser proveitoso e devemos aproveitar isso. São as pessoas que vão construir. Mas acha que há grupos de pessoas disponíveis para se juntarem tem que e para haver. formar uma... As pessoas não se podem queixar. Tem que haver outra vez. Não, se as pessoas estão a queixar. Esse espírito do passado
corresponde a uma época muito particular da nossa história. Sim, mas foi rentável, foi proveitoso. Se hoje em dia, sim, mas eu pergunto se hoje em dia ainda esse espírito funcionaria. Tem que haver. Eu acho que tem que haver, as pessoas têm que se unir para conquistar aquilo que precisam de ter. Se for a habitação, que seja a habitação, tem que for fora. E então, quando formarem a cooperativa, certamente a Câmara irá apoiar, seja qual for o partido que esteja a fazer a gestão da Câmara. Tenho a certeza que as parcerias que se venham a fazer com cooperativas, com investidores privados, mas com condições especiais para que constroem uma habitação social e constroem a outra a custos não controlados, vamos dizer assim. Isso é possível de fazer. Para que todos ganhem. Relativamente à questão do aeroporto, o aeroporto não é em Alcochete. Sim. É próximo de Alcochete, são a dizer. Vai criar ali vai ficar impacto, no caminho, será no caminho. E a procura e a inflação dos preços das casas em Alcochete surgiram mais depois do anúncio da localização do aeroporto. Provavelmente, à medida que se aproxima, sim, tanto seja em termos dos terrenos, exatamente, como dos apartamentos que estão à venda. Claro que Alcochete tem que estar virado para essa situação, temos que estar abertos a o que é que se vai passar, mas nunca vamos deixar perder a identidade de Alcochete. Nunca vamos perder. Que vai ser possível? Não vai, com a coligação AD não vai ser possível, não vai ser perdida a identidade. Que identidade é essa que a identidade quer ligada preservar? ao Rio é a identidade ligada à cultura, às nossas tradições, à maneira de ser dos alcochetanos. E Alcochete eu não refiro só à freguesia de Alcochete. Alcochete tem mais 2 freguesias, eu não me levem mal eu dizer isto, mais rurais, mas que muitas vezes são locais onde o desenvolvimento do concelho pode vir a surgir. E a coligação vê muito o desenvolvimento de Alcochete fora da parte urbana, da parte da freguesia de Alcochete. Eu vou aproveitar a deixa da ligação ao Rio para falar aqui de uma questão que já foi aflorada, que é a apanha de bivalves. A CDU, uma das propostas é precisamente regular essa questão. De que forma é que pretende fazer isso? Se me permite só falar um pouco sobre a questão do aeroporto, só voltando atrás, porque o aeroporto, quando nestas andanças que têm havido, quando foi previsto para a base aérea número 3, as portas de armas dessa base aérea são no município de Alcochete, são em cima de uma terrinha, onde por acaso eu habito, que é o Samoco, uma terra pequena e linda e maravilhosa. Portanto, o aeroporto aí era... Pronto, não tem justificação técnica. Quando se fala no Campo de Alcochete, curiosamente não é em território de Alcochete, é território de Benavente, tem esse nome por tradição. Claro que vai influenciar de forma, tem impacto ambiental, e muitas vezes as pessoas pensam que o impacto ambiental é os passarinhos, mas não, as pessoas, a vida, tudo vai ter impacto, todas as soluções têm sempre impacto ambiental, mas neste caso é mais favorável ao Alcochete, porque há o desenvolvimento, mais emprego e tudo mais, sem estar tanta pressão. Por isso a CDU sempre defendeu naquela localização, porque são terrenos próprios, fundamentado em estudos, e não foi variando, como aliás houve aqui alguma hesitação da parte do Executivo, conforme as soluções apontadas pelos governos que estavam a governar. Então, antes de passarmos aos bivalves, eu vou aproveitar para também colocar a mesma questão relativamente ao impacto do aeroporto aqui às portas de Alcochete. Se é uma situação para a qual é preciso prestar atenção, precisamente pelas consequências que pode ter no meio ambiente e na vida das pessoas. Este executivo, de qual me orgulho presidir há cerca de 8 anos, esta parte não dança conforme a música que tocam. Relativamente à questão do aeroporto, nunca ninguém nos colocou a questão onde é que o Sr. Presidente quer que instalemos o aeroporto. E eu tenho a minha opinião pessoal sobre essa matéria, e que não tem nada a ver com nenhum jogo de dança relativamente a esta matéria. Que tipo de impacto é que Mas deixe-me que eu acho que isto proteger. É importante esclarecer. É uma competência do Governo, o Governo tem que decidir qual é a localização, nós pronunciamos-nos do ponto de vista das acessibilidades, que é aquilo para o qual fomos questionados. O território de Alcochete tem 128 km² e tem a sorte destes 128 km², mais de 70% estão condicionados, ou são zonas de proteção especial,
ou são zonas que fazem parte da rede Natura, ou são reservas agrícolas, e isso é uma bênção porque permite, de alguma forma, controlar o crescimento urbanístico de Alcochete. E é isso que nós temos vindo a fazer, ou seja, temos consciência que é imperioso avançarmos, não ficarmos presos no passado. O passado está lá atrás, temos que beber dele os princípios e os valores que nos orientam o presente e temos que começar a estimar o futuro. E há pouco, quando falava na implementação de um polo tecnológico, na implementação de um campus universitário, de um pavilhão multiusos, é um futuro que estamos a tratar. E não é um futuro para daqui a 1 ano, ou 2 ou 3, é um futuro que incide sobre um plano pormenor que estamos a fazer numa área de 136 hectares e que irá permitir, está plasmado nesse plano, que no futuro estes equipamentos de interesse público, de muito interesse público, diria, irão nascer seguramente ali naquele local. Nós, a questão do aeroporto, como é óbvio, nós não conseguimos, nenhum de nós está aqui em condições de comprometer-se com as pessoas a dizer que vai gerir o mercado e a especulação imobiliária. Isto é perfeitamente normal. Há aqui um alerta que eu queria deixar, que é muito importante. Uma coisa é a habitação social, outra coisa é a habitação a preços acessíveis, para venda, para arrendar, o que quer que seja. Nós, para podermos fazer isso, temos 2 caminhos. E permita-me voltar aqui atrás. Uma habitação que terá sempre em conta os rendimentos das famílias. Certo. Mas permita-me aqui, porque as coisas conjugam-se entre elas. É muito importante. E porquê? Porque, como dizia aqui o candidato João, e bem, nós não podemos, por muita evolução que o Concelho de Alcochete possa ter, nunca poderemos perder o nosso rosto, nunca poderemos perder a nossa identidade, que é isso que nos distingue de todos os outros municípios que nos ladeiam. E por isso somos uma verdadeira pérola do Tejo na margem sul, é um facto, mas permitam-me dizer que é a margem certa do rio. E, portanto, aquilo que nós estamos neste momento a desenvolver é, em função dos pouquíssimos terrenos que a Câmara Municipal de Alcochete tem, é usá-los para construção, quer do ponto de vista da habitação social, quer do ponto de vista das rendas acessíveis. São 2 coisas diferentes, permita-me dizer, por isso é que eu dizia que somos um concelho com um conjunto alargado de assimetrias, mas temos que combater essas assimetrias, porque cada pessoa é uma pessoa, mas todas são pessoas. Vamos passar aqui ao Rio, até porque depois isso permite-nos falar de outras questões. Vamos só falar desta da questão dos bivalves, que a CDU defende que terá de ser controlada. Gostava de ouvir a sua proposta, mas porque depois temos o Rio para falar de outras questões. Não me deixou abordar essa temática que eu tinha feito no processo dos bivalves. Ainda nem sequer abordamos, vamos começar agora. Muito bem. Só porque foi aqui uma proposta da CDU. Mas vamos todos falar sobre isso. A questão dos bivalves tem aqui 2 questões. E eu concordo consigo. Realmente sempre houve a tradição em Alcochete de ir ao rio, as ostras. Eu não sou nascida em Alcochete, mas é o que eu conheço. As ostras, as ameijas. Eu própria, quando cheguei lá, havia aquele mariscador pessoal que vai ali, tira algumas coisas, pronto, e até muitos deles legalizados. Acho que vai para a grande distância, permitam. Bom. Bem, mas na verdade o rio estava ali muito próximo, não é? E as pessoas tinham esse hábito. Eu nunca comi ostras de Alcochete, mas falam-me, eu gosto de ostras e pronto, e lembro-me disso. Entretanto, começou esta questão da ameijoa japónica, que é outra questão. A ameijoa japónica foi introduzida, não se sabe bem como, se propositada ou não, é invasora. Portanto, ela vai crescendo de uma forma muito, muito acelerada e a apanha dela até é importante, porque ela destrói o ecossistema. Mas como esta atividade não está regularizada, não está licenciada, gerou-se aqui um problema muito grande que tem a ver com tráfico humano, com tráfico, a parte toda. Se for muitas vezes ali, quando a maré começa a subir junto ao rio e tudo mais, é um pouco assustador. São feitas ali compras em dinheiro vivo, aquilo é tudo. E vieram muitos estrangeiros, muitos imigrantes, muitas vezes também eles próprios envolvidos em rede de tráfico, outros
enfim, associados a outras práticas ilícitas. Então, mas como é que se resolvem todas essas questões? Ou esta questão delas? Não é fácil, nem vou dizer o que foi prometido, por exemplo, há 8 anos por outras candidaturas. Não é fácil. Mas tem que haver aqui um esforço. Tenho uma ideia muito clara. Para já todas as entidades envolvidas têm que sentar à mesa, como já se tentou várias vezes, que eu sei, e para mim o caminho certo é a regularização. É legalizar. É quem faz haver uma depuradora, por exemplo, para conseguirmos depois consumir, porque muitas vezes estes produtos ou vão para o mercado negro ou são depurados fora de Portugal. Portanto, haver uma depuradora para eles poderem ser consumidos e não haver perigo para a saúde pública, é ser legalizado, logo deixa de ser uma atividade clandestina e passa até a reverter em impostos. As pessoas pagam os seus impostos. Passa a ser claro, quem apanha não é utilizado, nem pronto, e muitas vezes eles estão ali à mercê de quem tem o dinheiro. Portanto, passa a ser legalizada, passa a ser controlada. Como em todas as atividades, isto próprio, ela própria começa a entrar no caminho. Assim é que não pode ser, porque ir lá a polícia, apanha umas toneladas, eles pagam a multa, quer dizer... E depois voltam. João Marcos, esta questão está em desvantagem, devo dizer-lhe, e portanto vamos aqui falar um bocadinho agora, em termos de tempo um pouco. Esta questão dos bivalves salta para as notícias muitas vezes, precisamente por estas questões ligadas ao tráfico e a esta clandestinidade deste negócio. O que é que o CDS e o PSD, a coligação AD, pensam sobre este assunto e propõem para tentar resolver esta questão? Eu, antes de ir direto já à resposta, vou lembrar que para ser caçador temos de ter uma licença de caça. Para ser pescador é preciso uma licença de pesca. Para ser mariscador também tem que haver uma licença. Pronto, isso é a primeira parte da questão. Isso significa legalizar se podem apanhar ou não o marisco. Depois, será que o marisco se pode apanhar? Em que zona do rio o marisco é possível de ser consumido? Pronto. E isso não compete à Câmara. Isso não compete à Câmara. O que está a acontecer no Rio Tejo não é da competência, não vai ser solucionado pelas câmaras. Tem que ser solucionado pela Polícia Marítima, pela GNR, pela ASAI, pelo controle de imigração, tudo o que seja, mas a Câmara pode ser um parceiro. Agora, exatamente, mas não se vai demitir. A Câmara, como tem feito desde sempre, e o CDS há 12 anos fez a primeira conferência sobre, 12 ou 14 anos, a memória já me falha, sobre a apanha de bivalves no Tejo. Portanto, a preocupação não é de agora. A preocupação tem-se arrastado ao longo das várias gestões da Câmara. Agora, como é que podemos resolver? Legalizando. Como é que se vai legalizar? Não parte de certeza da Câmara. Estou de acordo. Não temos dúvida. Tem que ser legalizado. Porque o problema da ameijoa não é o que se apanha lá. Porquê que não foi legalizado até agora? Porquê que não foi? Pois porque as entidades não se entendem. Outros interesses haverá que levam a que não se legalize. E não é preciso perceber que interesses são esses? Mas isso acho que não é da competência da Câmara. Se eles vão lá e fazem a apreensão das amêijoas, essas pessoas apreendem porquê? Porque está ilegal a captura, porque está ilegal porque não é combustível, porque há zonas onde se pode capturar. E esta questão da ameijoa ter invadido, eu não sei até que ponto parar a apanha, suspender a apanha da ameijoa não irá, de certa forma, equilibrar o rio novamente, porque a própria ameijoa, eu não percebo nada de biologia, e daí que o interesse dos polos universitários e de investigação em Alcochete sejam urgentes, é uma das nossas bandeiras também, aí temos interesses, objetivos comuns, porque se há interesse em investigar o rio temos a maior zona úmida da Europa, o estuário ali apanha a maior zona úmida da Europa, há interesse em estudar, mas interesse só por parte da autarquia, porque da parte das universidades não há interesse, da parte das entidades que fazem a gestão do rio não há interesse. Portanto, nós para legalizarmos esta questão dos bivalves, não vai ser só a dependência da Câmara, é impossível, isto não vai acontecer. Ou seja, será necessário
fazer uma articulação, uma investigação fundamentada com a ajuda universitária e de investigação. E dos ministérios competentes da área, então isso é obrigatório. Mas esse trabalho científico até já foi desenvolvido. Isso então, já. O que é que já foi desenvolvido e qual é a preocupação para o futuro, de acordo com o candidato Pedro? O rio faz parte do nosso património, não é? E faz parte do nosso património em duas vertentes que aí sim permita-me dar um passo atrás e já dou dois em frente rapidamente, e que tem muito a ver com as marinhas no sal, que faz parte da nossa história, e a carga e descarga de carvão para alimentar a central elétrica em Lisboa. Aí sim, o rio é a nossa grande tradição, o nosso grande berço nestas duas grandes atividades. Relativamente à questão dos bivalves, nós, a exemplo daquilo que já vinha acontecendo, é um facto, nestes 8 anos fizemos, permite-me usar uma expressão muito popular, das tripas coração, para podermos ser parte integrante da solução e solucionar este problema que tem mais de 20 anos. Já passou. Mas essa solução passaria por quê? Já passou por variedíssimos executivos, mas mais grave do que isso, passou por quem tem o dever de resolver o assunto, que são os governos, por múltiplos governos. É um problema com 20 anos de existência. Eu ouvi muito atentamente aquilo que os dois candidatos aqui abordaram, mas há uma questão que eu acho que é fundamental. Nós só podemos, e hoje tenho essa consciência que outrora até não tinha, por força das circunstâncias do exercício de funções, da experiência. Nós só podemos regular, só podemos licenciar aquilo que é legal. Ou seja, e a montante da Ponte Vasco da Gama, de acordo com o IPMA, é interdita à apanha deste tipo de ameijoa. Curiosamente, a jusante é feita ou não? É interdita à apanha. Não se pode apanhar uma ameijoa só que seja de acordo com aquilo que o IPMA tem no seu site. Mas na realidade isso acontece? Acontece. Isso acontece. Esse é um grande problema. Esse é o problema. E depois existe uma outra coisa que é difícil de percebermos, seguramente todos aqueles que aqui estão e aqueles que nos ouvem, que é como é que a montante da Ponte Vasta Gama isto acontece e a jusante, que é do outro lado, já se pode apanhar algumas ameijoas. É um problema, mas eu, enfim, não tenho conhecimentos científicos nesta matéria. A Faculdade de Ciências de Lisboa, através da professora doutora Paula Campos, fez um trabalho extraordinário sobre esta matéria. Mas é um trabalho... Há explicação para essa situação? É um trabalho científico. Não, ela não justifica, ela faz, digamos, um trabalho sobre a evolução daquilo que tem sido a proliferação desta ameijoa. Agora, há aqui uma questão que eu acho que todos estamos de bom acordo, que é aquilo que hoje acontece no Rio não é mais nem menos do que um crime ambiental, um crime económico, um crime de saúde pública e outros crimes de tráfico humano, eventualmente, de condições precaríssimas de elaboração. Significa que temos várias autoridades envolvidas ou terem de ser envolvidas para resolver que essas entidades, não obstante todo o esforço da Câmara, e permita-me sublinhar, não apenas e só destes últimos 8 anos, enquanto eu estou como Presidente de Câmara, mas dos anteriores executivos, houve um grande esforço da Câmara Municipal em fazer parte da solução. E nós fizemos. Nós fizemos investimento para contrariar esta onda gigantesca de exercício desta atividade. Depois, só queria, para terminar, que eu acho que é muito importante isto. Falou-se aqui da questão da depuração. E eu tenho na retina uma afirmação do seu diretor executivo do IPMA, que há coisa de 4 ou 5 anos atrás me disse para mim: Sr. Presidente, esta ameijoa mata, não pode ser consumida. E depurada, não pode ser depurada, porque para ela poder ficar liberta de toxinas e de metais pesados, tem que levar uma depuração que destrói a ameijoa, que é isso que hoje acontece. Já percebi quando que ela é apanhada, destrói-se a ameijoa. Muitas reuniões e muitas tentativas para resolver de entidades com responsabilidades diretas nesta matéria. Nada até agora. Não resolveram nada até agora. Já lá vão 20 anos. Exatamente. O problema se agravou, não é? Exatamente. São mais pessoas. De forma brutal, cresceu de forma brutal. Não foi resolvido, portanto, aquilo que eu costumo dizer há 20 anos atrás, que era fácil de resolver. A possibilidade da Câmara mais imediata é continuar a pressionar o poder e fazer central, parte da as solução. várias... Vou-lhe dar aqui 2 exemplos. Nós investimos na implementação de um pino anti-motim para que não entrassem na Ponte de Cais toda e qualquer viatura. Nós requalificámos as praias, fazendo, digamos, enfim, ao longo destes 8 anos, limpamos na época balnear as praias de forma a que as pessoas que desenvolvem esta atividade percebam que aquilo é uma zona de fruição,
de desfrutar, digamos, da praia e procurarem outros caminhos. Mas é um problema que vai persistir para os próximos 4 anos? Acho que não é correto, nenhum de nós, aliás, não ouvi isso também, verdade seja dita, nenhum de nós tem uma varinha mágica para terminar, infelizmente, com esse problema. João Marques, na apresentação do seu programa enumerou várias preocupações, nomeadamente que têm a ver com as infraestruturas e o apoio social, a mobilidade e os transportes. E é sobre os transportes que eu gostava de lhe perguntar quais são os principais problemas de Alcochete e, à partida, percebemos que Alcochete é servido por vias rodoviárias, não há ferrovia, nem há também travessia fluvial. Para além disso, há os transportes do próprio concelho. Quais são as principais preocupações e soluções que apresenta? As preocupações, olha, o facto de haver só uma entidade que serve Alcochete já não é bom, porque havendo só uma, é rainha e senhora de tudo o que se possa fazer em Alcochete em termos de transportes. Portanto, se houvesse concorrência, certamente quem serve atualmente... Há queixas de falta de carreiras, horários que não se cumprem... Por vezes, há alturas do ano e alturas da semana onde é difícil, e eu frequento os transportes públicos, vir de Lisboa para Alcochete e vice-versa. Isto talvez porque quando fizeram a distribuição do serviço de transporte pelo concelho, não viabilizaram algumas zonas onde se pode fazer o transbordo assim que se entra em Alcochete. Isso pode ser feito, seja por que lado for, e depois em Alcochete ter uma rede interna que levasse as pessoas só para dentro de Alcochete, só para o Portanto, o dentro do concelho. Faz todo o percurso. Faz todo. Há um transporte que tem que atravessar o Montijo inteiro para chegar até o Samuco. Há um transporte que faz Alcochete inteiro para chegar a São Francisco. E não há nenhum que chegando à entrada da Redonda do Entroncamento, que um vá para Alcochete, o outro um quarto de hora depois vá direito a São Francisco, outro quarto de hora depois que vá direito ao Samuco. Isto nas horas de maior procura. Reformular essa... Tem que ser, eu acho que se pode conseguir. Essas carreiras? Sim. A Câmara de Alcochete participa nas reuniões, eu sei que o Presidente faz a maior força para que os transportes sirvam a população de Alcochete. No entanto, há um poderio enorme na Carris Metropolitana que, de alguma forma, eu apercebi-me disso num debate que houve uma vez na Câmara, a que eu assisti, de domínio da Carris Metropolitana. Nós fazemos assim, nós é que somos a Carris, muito embora as autarquias subsidiem a Carris por causa dos passos para os passos serem mais baratos, a evolução há sempre muitos atritos. E pronto, em termos de mobilidade e transportes, é essa uma questão. No entanto, a ligação aos transportes pelo rio podia também ser feita de outra forma, mas isso não sei se é já trazido para aqui, porque tem a ver com as questões ambientais. Não sei se avanço já. Sim, se avanço já. Pronto, a minha intenção e a intenção da coligação é conseguirmos uma ligação ciclável entre Alcochete e o Cais do Seixalinho. Isto numa parceria que tinha que existir. Achei que ia atravessar o rio. Não, ainda não. É possível atravessar dentro dos barcos da Transtejo, mas a ligação teria que ser feita através de uma parceria com a Câmara do Montijo, porque o Montijo já tem uma zona pedonal e ciclável que une o Montijo e que vai até ao Cais do Seixalinho. Resta-nos apenas fazer a ligação a essa via para que a mobilidade dos alcostanos possa ser feita através de bicicleta até ao rio e depois atravessar pela via fluvial. Vamos aqui para o meu lado direito perceber qual é a situação, como é que vem a situação dos transportes e da mobilidade no concelho e que dificuldades identificam e soluções apresentam. A Raquel Presentes. Muito obrigada. Eu vou só voltar um bocadinho atrás à cabeça, uma coisinha pequenina. Não, mas tem a ver quando disse que o professor João estava mais sozinho deste lado, mas curiosamente em Alcochete, não neste mandato, no mandato anterior, o PS fez coligação com o CDS. Portanto, se calhar eu é que devia estar ali daquele lado. Não, disse eu que tinha menos tempo. Estava com menos tempo, não era que estava sozinho. Estava com menos tempo. Pronto, nós sentamos assim porque é o mais tradicional, mas na realidade a coligação foi feita entre o CDS e o PS.
Em relação à mobilidade, é óbvio que, por exemplo, dentro da região, alguém que tenha que ir ao hospital ou ao Setúbal tratar de algum assunto, ou que algum jovem que estude na FCT, na Costa da Caparica, tem um percurso terrível. Quer dizer, tem que ir para Lisboa, para depois ir para a Almada, para depois ir para a escola. Quer dizer, para quem não nos conhece, é uma volta que pode demorar umas 2 horas. Eu não o faço, mas tenho 3 filhos a estudar. Sim. Quando estamos a falar, para quem não percebe, Alcochete fica aqui, Almada fica aqui, ambas na margem sul. Sim, exato. Ou seja, eu tenho 3 filhos a estudar na universidade e tentei que eles fossem mais ali para Lisboa, porque senão é terrível. Há miúdos que até trocam de curso. Nós temos o barco, não é em Alcochete, é no Cais do Seixalinho, mas serve naturalmente a população de Alcochete. Muitas vezes falha essa ligação. Entre Alcochete e o Seixalinho. Entre Alcochete e o Seixalinho. Não há sempre autocarros. Melhorou. Mas o que é que a Câmara pode fazer para melhorar a Câmara tem assento na AML e fez e terá que ter mais força para o fazer mais, de levar à frente os interesses da população, não é? Porque há esta questão do passe... Exigir o reforço de carreiras e alteração sobretudo porque muitas vezes retiram das zonas rurais, que já são zonas mais isoladas, é terrível. Exigir o reforço, acompanhar de perto, porque pronto, esta questão do passo social foi importantíssimo para a área metropolitana. Isto cria desenvolvimento económico, a mobilidade é bom para tudo. E de facto hoje em dia um jovem até aos 23 anos nem paga o passo se estiver a estudar, os passos são 40 €, quer dizer, há diferenças enormes e isto cria desenvolvimento. Agora precisamos é que seja acompanhado. Há a possibilidade de circulação teórica. Pois, depois falham, lá está, porque, por exemplo, nós não temos hospital, temos ali Já vamos falar dessa questão. Mas para ir ao hospital, quem não tem carro, é difícil. Nós não podemos estar à espera 2 horas que venha um autocarro que às vezes nem vem. Portanto, tem que haver um reforço, sobretudo nestas ligações. E é uma exigência que a CDU... Sim, sempre. E já agora, em relação às bicicletas também, a nossa mobilidade suave, como é chamada, sempre foi prática em Alcochete, Samogo, São Francisco. É uma terra plana, dá-se a isso. Muito antes de ser a tendência. Mas continua a ser, ainda bem, porque é bom para a saúde, é bom para o ambiente, é bom para tudo. Sim, temos que reforçar essa mobilidade entre as freguesias. Também foi já promessa, calculo que não tenha sido possível, porque não está feito, mas por parte do Executivo do PS. Mas também é difícil, porque passa por muitas áreas, mas nós precisamos mesmo disso. As pessoas praticam desporto, precisam de ter segurança para o fazer, precisamos de ligar. Existe, por exemplo, a freguesia de São Francisco, está quase a tocar na de Alcochete, e as crianças que andam na escola em Alcochete não têm um caminho com um passeio para poder ir. Ou vão na beira da estrada, sem segurança nenhuma, ou têm que ser transportadas de carro. Fernando Pinto, a questão dos transportes, o que é que foi feito até agora e o que é que promete fazer para os próximos 4 anos? Não tem ainda um caminho, mas tem um autocarro, um minibus, uma carreira urbana que desenvolve, portanto, esse trabalho e há de ter esse caminho seguramente. Nós, como aqui já foi referido, temos efetivamente um problema sério na questão dos transportes. Eles quando falham, e é apenas e só o transporte rodoviário. Comprometem a mobilidade não temos do concelho quase inteiro. Ao contrário de outros concelhos, não temos fluvial, ao contrário de outros concelhos, não obstante o grande investimento que este Executivo tem vindo a fazer. Em 8 anos investimos na recuperação de estradas e caminhos, mais de 7 milhões de euros a requalificar estradas e caminhos. Praticamente 30 estradas e caminhos foram requalificados em 8 anos. Requalificar significa ter feito o quê? Significa dar condições de segurança a quem circula naquelas estradas, naqueles caminhos. E controlando o tráfego, nomeadamente o tráfego empresarial, para outras estradas que não aquela que normalmente é utilizada pela larga maioria dos utentes. Eu julgo que o Conselho Metropolitano fez um trabalho extraordinário. Foi impressionante verificar todas as forças políticas, da esquerda para a direita,
todas em uníssono a trabalhar na questão da implementação dos transportes metropolitanos de Lisboa. Não foi um processo fácil, foi um processo muito difícil, foi um concurso internacional com muitas fragilidades, com muitas dificuldades, com muitas horas de sofrimento para mim, para o vereador que tem esta área em particular, seguramente para outros municípios, não foi efetivamente uma tarefa fácil no âmbito da descentralização dos transportes. Todos, com exceção de Cascais e do Barreiro, todos os 16 outros municípios que compõem a área metropolitana de Lisboa delegaram na AML precisamente a questão dos transportes. Efetivamente, eu julgo que já dobrámos o cabo das tormentas relativamente a esta matéria. Há sempre, digamos, problemas que vão surgindo aqui e ali, mas não é efetivamente uma tarefa fácil de resolver, porque tratou-se de um concurso... Mas Alcochete está com algumas fragilidades identificadas. Já teve pior relativamente a essa matéria. Já teve pior. Eu agora espero é que aquilo que tem falhado ao longo destes últimos 25 anos pelos sucessivos governos, porque aquilo que a mim me importa, enquanto Presidente da Câmara Municipal de Alcochete, é sobretudo dar o melhor de mim em prol da minha terra e da minha gente, independentemente da ideologia política deste ou daquele outro governo. Dura, há muitos anos, 25 anos, o projeto do Arco Ribeirinho Sul, que visa criar, digamos, uma mobilidade interna que liga Alcochete, Montijo, Moita, Barreiro e Setúbal. E com, digamos, a chegada até Alcochete do metro de superfície. Portanto, o Sr. Primeiro-Ministro, ainda muito recentemente, em Conselho Metropolitano, disse-me a mim, Sr. Presidente, fico descansado... Isso são palavras que se têm repetido ao longo dos anos. Exatamente. Alcochete tem muito vento. Exatamente. É um facto. Mas eu espero que isto, de facto, se concretize. A questão do aeroporto, há bocado falávamos aqui sobre a questão do aeroporto. Bem, se vamos falar da questão do aeroporto, também são palavras que já duram são muito 50 anos. Eu julgo, enfim, não tenho julgo que nenhum de nós tem aqui nenhuma bola de cristal que possa adivinhar o futuro, mas atendendo a que, enfim, quer o Partido Socialista, quer o Partido Social Democrata, têm o mesmo entendimento, eu acho que tudo se conjuga para que isto efetivamente seja uma realidade. Consigam encontrar um consenso eu julgo para que sim. Aliás, aquilo que me tem chegado à Câmara, a situação enfim, para pronúncio da mobilidade, de acessibilidades, o que quer que seja. Nós, relativamente à questão do transporte, temos uma questão. Nós implementámos, foi uma das nossas grandes exigências, aliás, foram duas grandes exigências, que foi, Alcochete tem dois parques industriais, o Parque Industrial do Batel e o Parque Industrial do Pacilo. Nenhum deles era servido por transporte público. Hoje, quer um, quer o outro, é servido por transporte público. Mas, de qualquer maneira, já percebemos que foi uma exigência da Câmara Municipal. Para outra grande exigência foi servir a freguesia de São Francisco com uma carreira urbana que circulasse apenas entre São Francisco e Alcochete. E neste momento estamos a trabalhar para que nesse tal sentido também aconteça então no Salmo. Vamos passar aqui a uma outra questão. As candidaturas falam das questões dos cuidados de saúde, mas aquilo que eu consegui apurar foi que os cuidados de saúde em Alcochete, em comparação com outros concelhos, diria que até tem aqui uma visão positiva. Eventualmente falha aqui uma coisa que eu gostava que eu não vou revelar, mas gostava que revelassem, porque o Centro de Saúde funciona das 8 às 8 da noite, há extensões nas juntas de freguesia e há unidade de móveis de saúde, mas falta aqui qualquer coisa. Pergunto, o que é que faz falta para que a questão da saúde seja realmente eficaz para a população de Alcochete? Eu acho que a Câmara Municipal tem a obrigação de fazer a prevenção, porque as questões da saúde são ligadas com a saúde. Nós temos os médicos, temos o centro de saúde. O que nós podemos fazer em termos de saúde é a prevenção, é fazer com que a prática do desporto seja uma atividade obrigatória para os alcochetanos e é ir obrigar as pessoas a medirem atenção. Todos os despistes que possam ser feitos é uma coisa que a Câmara tem que fazer. Mas é ir ou é trazer as pessoas? É ir. Porque não ir? Porque há pessoas que aí ter que ir ao Alcochete das horas todas. E nós podemos arranjar uma unidade móvel de saúde que chega àquele sítio, neste dia vamos embora. Toda a gente pode vir medir atenção, toda a gente pode fazer o teste da diabetes. Mas há unidades móveis, pelo que eu consegui apurar. Mas têm que ser mais eficazes. Tem que se obrigar, de certa forma, a população a responder àquilo que a Câmara lhe oferece. E acho que isso é possível. Prevenção. Medidas de prevenção. Para Raquel Prazeres,
O que é que faz? Eu distinguia as questões. A prevenção eu colocaria noutro lado, o desporto, a alimentação saudável, todos esses programas que fazem parte de uma educação não formal que a Câmara deve sim oferecer e mesmo a questão de fazer as triagens, o medir a tensão e tudo mais, isso é uma questão. Agora, o Serviço Nacional de Saúde, o que nos oferece em Alcochete, eu acho que é verdadeiramente muito deficiente. Os números são difíceis de entender, porque quando vamos à procura deles, eles parece que indicam outra coisa, mas eu vou-lhe explicar. Eu moro no Samoco, que é uma freguesia que tem uma extensão de saúde, que foi construída durante o mandato da CDU, que se sobrepôs ao Ministério porque estavam para acabar com o centro de saúde lá e nós fizemos, a custas próprias, nós, autarquia CDU, eu falo assim, e o centro de saúde existe com condições, mas não tem médico. Eu há mais de 15 anos que não tenho médico de família. E já perguntei isto, inclusive ao que é atual presidente de junta de freguesia do Samoco, do PS, disse-me que tinha, mas não, estava enganada a informação. Não temos. Aliás, estão pessoas a receber notificações para irem ao médico e pedir receituário ao Alcochete, porque agora foi-lhes atribuído lá um médico. Portanto, esta ideia... Médico de família, pronto. Esta ideia de concentração, que é geral e é uma visão para o Serviço Nacional de Saúde, nós não partilhamos. Porque as pessoas têm que ter o serviço perto de si, onde precisam. São Francisco nem sequer tem extensão, nunca teve, tinha um posto de saúde, que entretanto foi fechado. Cabe às autarquias reivindicar isso. São Francisco tem uma população que precisa no mínimo de um posto de saúde. E depois ainda temos as áreas rurais, como o Pacil, a Fonte da Senhora, que são áreas mais carenciadas, onde as pessoas têm mais dificuldade a se deslocar, existem essas carrinhas, enfim, temos que apostar em que os serviços estejam à disponibilidade das pessoas. Mas deixa-me dizer só mais uma coisa, em termos de hospital também estamos muito mal servidos. Era essa a questão que eu... Pronto, estamos muito mal e é aflitivo. É aflitiva a situação em que encontramos, em que as pessoas têm que se deslocar fora do concelho. Eu já nem sei, se for uma urgência obstetrícia, muitas vezes até fora da região. É muito aflitivo, porque só quem não percebe esta questão de nascer mais uma criança numa ambulância, uma na rua, quer dizer, a mortalidade infantil na região subiu, está acima da média nacional. Quer dizer, isto não é uma brincadeira. Considerando que claro, e esta ideia de concentrar para melhorar o serviço, sou radicalmente contra. Não, o serviço tem que estar disponível. Fernando Pinto, consegue ser assim breve, até porque, de alguma maneira, eu apontei pontos positivos, portanto, escusa de dizê-los, pode passar às propostas que tem, para depois conseguirmos concluir aqui o nosso debate com coisas mais concretas. Nós temos, enfim, concordo com aquilo que ambos aqui falaram, acho que o Serviço Nacional de Saúde é algo extraordinário, acontece no nosso país, não acontece noutros países, tem tido ao longo destes 50 anos de democracia altos e baixos, enfim, com promessas que acabam por se esvaziar, e acho que é fundamental a questão da saúde, aliás, é uma das nossas prioridades. Não somos, nenhum de nós aqui vai criar postos de trabalho para médicos nem para enfermeiros, não faz parte, digamos, das nossas competências, mas temos acompanhado o assunto. Que já tem. É criar condições para a atratividade desses médicos. E vou-lhe dar este exemplo. Ao longo destes 8 anos foram feitos 2 concursos para a região e particularmente para Alcochete para médicos de família, médicos dos cuidados primários. Os concursos ficaram permanentemente desertos. Eu acompanhei o assunto, sem nenhum concorrente. Começámos a trabalhar no sentido que o nosso território fosse atrativo, pudéssemos ter segurança, bons programas culturais, boa rodovia, boas escolas. Há cerca de um mês atrás chegaram ao Centro de Saúde de Alcochete 5 novos médicos para serem 5 novos médicos de família. Já solicitei que fosse feito um levantamento exaustivo, não é apenas só Alcochete, Alcochete, Conselho, entenda-se. Já pedi que fosse feito um levantamento das necessidades para a implementação de gabinetes no Centro de Saúde de Alcochete, naquilo que seja necessário fazer na extensão do Centro de Saúde no Samoco, para a Câmara poder fazer
que é uma forma de contribuir para a instalação desses médicos. Estamos a correr neste momento o sério risco de toda a população de Alcochete que esteja naturalmente inscrita no centro de saúde, de não haver ninguém sem médico de família. Este processo é um processo que elenca na chegada destes 5 novos médicos, quando permita-me só dizer isto que é muito importante, durante 7 anos os concursos que se foram realizados ficaram completamente desertos. Temos agora aqui uma luz ao fundo do túnel e a Câmara está disponível para fazer as obras necessárias para que esses médicos se sintam atraídos a permanecer no nosso território. Então eu vou lançar aqui um desafio final, estamos mesmo a terminar o tempo. Primeira medida que colocará em prática caso seja eleito? A intenção para ser eleito é melhorar a qualidade de vida dos municípios, como é óbvio, isso é a generalidade. Mas não sei se não me vou dedicar à higiene e limpeza urbana e à sensibilização da população de Alcochete, no sentido de contribuir para que a higiene e a limpeza urbana sejam um dos fatores de orgulho da nossa terra. 1 minuto para dividir pelos 2. É. Tem que é o prazer. Eu tenho esta questão premente da habitação. Penso, talvez até pela minha experiência pessoal, ter 3 filhos a saírem de casa, a questão da habitação e mesmo para os mais velhos tem que ser prioritária. Tem que se avançar com planos, tem que se reabilitar prédios devolutos, por aí afora. Usar o direito de preferência das câmaras, eu há bocado não desenvolvi. Será isso. Mas ainda antes disso, tem que ouvir a população, tem que ouvir os trabalhadores da Câmara, porque eles têm muito para dizer, eles é que estão. Fernando Pinto. Muito rapidamente. Uma medida. Coesão social. Cada pessoa é uma pessoa, todos são pessoas. E, portanto, connosco ninguém fica seguramente para trás. Do ponto de vista da habitação, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da educação, requalificar, continuar a apostar na educação. Uma sociedade que se quer melhor aposta literalmente na educação. E depois na rede viária, na higiene urbana, no meio ambiente, nos 10 eixos estratégicos que compõem o meu compromisso eleitoral. Conseguimos abordar muitas das questões que estão nos programas dos vários candidatos e terminamos aqui este debate sobre o futuro dos próximos 4 anos e até mais à frente do Concelho de Alcochete. Até breve, muito obrigada.